Graça e paz. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Algumas coisas interessantes que acontecem conosco. Quando passamos por momentos difíceis, via de regra, a gente vive tanto aquele tempo difícil, a gente mergulha nele, nesse momento difícil, que a gente esquece de ver as coisas e lembrar das coisas boas que já aconteceram conosco. O Salmo de número 40, que é o Salmo que a gente vai analisar hoje, ele fala um pouquinho disso. Davi, ele começa a trazer à memória, ele começa a trazer ao seu coração aquilo que lhe dá esperança. Ele começa a se lembrar de quando Deus o ouviu, de quando Deus se lembrou dele, quando Deus agiu na vida dele e como isso fortificou a sua fé. Vamos analisar um pouquinho esse Salmo. Os três primeiros versos, Davi diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi aqui se lembra de quando ele clamou a Deus, ele esperou de uma maneira confiante e Deus atendeu o seu clamor, Deus atendeu o seu choro e trouxe livramento para ele. Então Davi se lembra disso, se lembra desse grande livramento. Em algum momento de crise, Deus veio e agiu em favor de Davi. E ele se lembra, ele vai dizer: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor, ele me livrou, ele me salvou. E os versos de número 4 até o verso de número 7, Davi se lembra da bênção que é confiar no Senhor. Aqui vale o destaque do verso de número 8, que diz assim: agrada-te-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Davi se lembra da graça de Deus. E aqui Davi entende e compreende que o que Deus quer não é sacrifícios. O que Deus quer é obediência. Aqui é o cerne da questão. Deus exige de nós obediência. Então, quando passamos por momentos difíceis, nós temos que trazer à memória que obedecer ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, é uma bênção. É uma dádiva, é uma graça de Deus. Por isso que nós temos que aprender a obedecer a palavra do Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento. Davi se lembra da graça de Deus. Ele vai dizer: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi se lembra que Deus o ouviu. Davi se lembra da graça de Deus. E Davi se lembra que é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, dos versos de número 11 até o verso de número 15, Davi demonstra que ele está passando por uma crise, por um momento difícil. Então, primeiro ele se lembra de tudo aquilo que Deus fez. Ele conta as bênçãos. Ele se lembra das orações respondidas. Ele se lembra daquilo que o Senhor realizou na sua vida. E aí ele clama novamente a Deus. Ele pede socorro novamente a Deus. Porque ele sabe que Deus o escuta, que Deus o ouve. Queridos irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar que nós não estamos sozinhos, que Deus cuida de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. O nosso Deus Todo-Poderoso, que já nos trouxe tantas bênçãos, tantos livramentos que Ele fez, falando do passado, Ele vai fazer nos dias de hoje e vai continuar fazendo. E o verso de número 17, o salmista conclui dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim.
Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então aqui fica três coisas muito claras para nós nessa conclusão. Primeiro, Davi se coloca como alguém que necessita, um necessitado. E aqueles que se colocam assim diante de Deus encontram três coisas. Primeiro, cuidado de Deus. Ele vai dizer: o Senhor cuida de mim. Segundo, o amparo de Deus. Ele vai dizer: o Senhor é o meu amparo. E terceiro, eles encontram o Deus libertador. O salmista vai dizer: o meu libertador. É assim que Deus age conosco, cuidando de nós, sendo o nosso amparo e sendo o nosso libertador. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.